Bom, então, hoje, dia 24 de março de 2021, a gente está aqui em mais uma interação síncrona da nossa TE em máquinas elétricas e acionamentos eletrônicos. Eu também vou pedir licença de todos para compartilhar uma das janelas, que é justamente o nosso quadro branco, e eu também vou pedir a gentileza de algum de vocês me informar se de fato estão vendo. Tá normal, professor. Tranquilo. Então, nessa semana em especial, a gente vai começar a primeira parte das nossas máquinas de indução, também conhecidas como máquinas assíncronas. E aí eu tenho que puxar algumas características dessa máquina do ponto de vista mercadológico, que eu acho que alguém que porventura tenha tido algum contato com colegas que já estejam trabalhando, os colegas devem ter dito que essa máquina, esse tipo de máquina, é uma das máquinas mais utilizadas no trabalho deles, e eles têm razão. Para falar a verdade, as máquinas de indução são o equipamento elétrico mais fortemente utilizado dentro do ambiente industrial e também dentro do ambiente comercial para as mais variadas aplicações. As máquinas de indução, elas não são tão novas assim, a gente sabe que historicamente falando, elas nasceram no final do século XIX. Por incrível que pareça, não foi só o engenheiro Nikola Tesla que participou do seu desenvolvimento, foi um desenvolvimento que ocorreu em paralelo, outros colegas engenheiros também participaram da elaboração desse equipamento tão robusto que até hoje se faz presente nos nossos ambientes industriais. As máquinas de indução elas têm uma característica muito similar com as máquinas síncronas, que é com relação ao estator. Então, tudo que a gente viu das máquinas síncronas do ponto de vista de estator, daquela força magnetomotriz, da distribuição dos rolamentos, tudo é exatamente igual. A diferença, ela vai se dar a partir aqui da concepção do rotor, da concepção rotórica. Nas nossas máquinas síncronas, o rotor, como a gente já sabe, já viu e reviu, né, porque a disciplina aqui tem esse aspecto de revisão também, para quem já pagou máquinas. Então, nas máquinas síncronas, o rotor é um rotor bobinado, salvo aquela máquina que é constituída de ímãs permanentes no rotor para fornecer a força magnetomotriz principal de trabalho. Aqui não, aqui a gente tem a possibilidade de ter uma construção um pouco mais simplista, que é essa que a gente está vendo aqui, que é o famoso rotor em gaiola de esquilo, que quando a gente está olhando a priori para ele, parece que é um cilindro constituído apenas de material magnético, mas quando a gente corrói quimicamente esse material magnético, esse material ferroso, a gente vê que internamente, sendo o esqueleto desse material ferroso, a gente tem um conjunto de barras levemente inclinadas em relação a dois nas extremidades da barra, e essas barras aí dão origem ao nome especial desse nosso rotor, que é rotor em gaiola de esquilo. Isso aqui lembra muito uma gaiola de esquilo. Por ser uma construção extremamente simples, desse tipo de máquina ganhou o mercado muito fortemente desde as origens da mesma, ou seja, desde o final do século XIX até hoje, né? Todo o século XX já passou e a gente já está aí no ano 21 do século XXI, e essa máquina se faz presente por causa dessa questão da robustez. Convém que a gente lembre de alguns conceitos operacionais aí dessa nossa máquina, que é com relação ao critério de velocidade. A gente sabe, em linhas gerais, que essa máquina ela é chamada máquina assíncrona, porque o rotor dessa máquina ele não gira na mesma velocidade do campo girante estabelecido lá no estator dessa máquina. Então, existe uma pequena diferença de velocidade, dessa velocidade mecânica face a essa velocidade do campo girante no estator, e ela tem que ser mensurada de alguma forma. Essa mensuração vem para a gente através da relação percentual. Uma relação percentual, geralmente sendo comparada com a própria velocidade do campo girante do estator, e a gente conhece essa mensuração percentual como sendo o escorregamento. Eu vou só colocar aqui a equação do escorregamento. Então, o escorregamento, percentualmente falando, ele é definido pela letra S, e a letra S, né, ela vai caracterizar justamente essa diferença de
que existe entre as velocidades do campo girante do estator, aqui representado por ns, e da própria velocidade mecânica do rotor, aqui representado por nr. Como eu quero comparar com alguma coisa, geralmente a gente compara com a própria velocidade do campo girante do estator. Então está aí a questão da nossa consideração do escorregamento percentual. É percentual porque na equação número 1, não esquecer de que nesse caso aí a gente sempre estaria multiplicando por 100 para dizer quantos por cento seria de diferença de velocidade entre o rotor em si, mecanicamente falando, e o próprio campo girante do estator. E a gente pode, através dessa nossa equação número 1, pensando só na sua forma relacional, né, que é na sua forma de fração, a gente pode, desde que conheça o número de polos da nossa máquina, desde que conheça a frequência de alimentação dessa máquina, a gente pode extrair a velocidade rotacional desse nosso rotor. Essa velocidade rotacional do nosso rotor, nr, pensando-se na nossa equação número 1, vai ser 1 menos o escorregamento, vezes a velocidade rotacional do campo girante lá do estator. Essa equação número 2 aqui, ela tem dimensão e ela é medida em rotações por minuto. Essa é a dimensão da velocidade lá do nosso rotor. Bom, se a gente, por algum motivo, e esse motivo é muito forte para a gente que vai trabalhar acionando essa máquina, quiser trabalhar não mais na escala de rotações por minuto, mas sim numa frequência angular, né, o radianos por segundo, por exemplo, a gente faz algumas manipulações aqui, facilmente alcançáveis por vocês, eu espero que vocês assim o façam, e a gente consegue perceber que a velocidade angular mecânica, o ômega-n, a angular mecânica mesmo do nosso rotor, vai ser muito similar à equação número 2, que é 1 menos s, vezes a velocidade angular do nosso campo girante do estator. Aqui medida, evidentemente, em radianos por segundo. Bom, a gente também tem uma característica muito interessante desse tipo de máquina, que é a seguinte: se o campo girante do nosso estator está trabalhando, ele vai trabalhar tão logo a gente propicie isso, a gente propicia conectando essa nossa máquina a uma fonte trifásica, essa fonte trifásica vai impor um conjunto de correntes trifásicas equilibradas ali no nosso estator, impôs essa corrente trifásica equilibrada no nosso estator, sabendo que os eixos magnéticos das nossas bobinas estatóricas estão defasadas no espaço de 120 graus, a gente vai saber, a gente já sabe, que haverá a criação do nosso campo girante. Esse nosso campo girante vai girar com a velocidade ns, aí, se você quiser pensar em rotações por minuto. Se você olhar aqui para as barras do nosso rotor em gaiola de esquilo, essas barras elas vão ser afetadas por essa variação posicional do nosso campo girante do estator. Ao ser afetadas por essa variação posicional, o nosso colega Faraday vem aí nos dizer que haverá uma indução de tensão no conjunto dessas barras em cada uma dessas barras. Havendo uma variação de tensão nessas barras, uma tensão induzida, por conseguinte, como não tem nada que impeça isso de acontecer, uma corrente vai começar a circular nesse sistema. Uma corrente circulando nesse sistema é tudo que a gente queria para fazer com que exista uma força magnetomotriz associada a essa corrente, e essa força magnetomotriz associada a essa corrente vai ser uma força magnetomotriz de reação, não é? Então, interessante, né? A corrente que é estabelecida na armadura da nossa máquina de indução vai induzir um campo, formar um campo girante no estator. Esse campo girante no estator vai induzir uma tensão nos terminais dessas barras que estão aí curto-circuitadas. Essas barras, pelo fato de estarem curto-circuitadas, por sua vez, vão permitir a circulação de uma corrente lá entre elas. E essa corrente, por sua vez, ela vai querer, digamos assim, destruir o que lhe deu origem. Essa destruição do que lhe deu origem, a nossa reação lá da armadura, vai criar um campo oposto a esse campo magnético girante. Esse campo magnético também estabelecido ali no nosso rotor da máquina, em função dessas correntes que foram induzidas, é que vai fazer com que a nossa máquina parta. Essa partida da nossa máquina vai ocorrer
de tal sorte a não permitir, do ponto de vista até mecânico, né, que o nosso rotor gire na mesma velocidade do nosso campo girante do estator. Porque se assim o for, a gente vai ter uma situação indesejável, onde você não vai ter mais a indução de tensão, porque as nossas linhas de fluxo do campo do estator estarão fixas em relação a essas barras do rotor. Então, essas barras não vão ver mais nenhum tipo de variação de fluxo, não teria mais tensão, não tendo mais tensão, não teria corrente, não tendo mais corrente, não teria mais força magnetomotriz que se opusesse a essa força magnetomotriz que deu origem a ela. Então, com o tempo, essa máquina, embora tenha a partida aí bem acentuada, como a gente vai ver, mas com o tempo essa máquina gradualmente vai desacelerando. Por quê? Porque tem uma inércia associada ali, a máquina vai perder um pouquinho de velocidade, a corrente que vai estar embutida lá no nosso rotor, ela vai perdendo também um pouco mais de frequência em relação à frequência elétrica do campo que lhe deu origem, de tal sorte que eu posso estabelecer o seguinte: eu posso estabelecer que a minha frequência elétrica FR no rotor vai ser proporcional ao escorregamento, que vai existir sempre nessas nossas máquinas de indução, e a frequência elétrica de alimentação do nosso estator. Vou chamar aqui de equação número 4. E aí vem uma consideração interessante aí para a gente, né? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês algo que é fundamental digamos assim, para o surgimento do torque nessas máquinas aqui. Então, vejam, o que é que a gente falou? A gente falou até então que haverá a criação de um campo magnético girante lá no nosso estator, haverá, porque é um estator exatamente igual a uma máquina síncrona, e a gente sabe as condições operacionais, tanto do ponto de vista mecânico quanto elétrico, para que isso aconteça. Então, a gente ligou a máquina de indução, que tem o mesmo estator da máquina síncrona, vai ter um campo girante. Tem esse campo girante vai afetar as nossas barras ali na nossa gaiola de esquilo e vai fazer com que uma força magnetomotriz surja ali como resposta a esse campo girante do nosso estator. Agora, essa força magnetomotriz, esse campo que surge no nosso rotor, ele tem um comportamento interessante. Ele vai girar na mesma velocidade, repare bem, eu não quero que vocês tenham nenhum tipo de atropelo aí em conceito, né? Mas em relação ao estator, o campo girante do estator, esse nosso campo do rotor, ele vai ter um comportamento muito similar em termos de velocidade com o campo estabelecido lá no nosso estator. Aí você vai dizer, mas Álvaro, você acabou de dizer que esse campo lá do nosso rotor, ele não pode sofrer qualquer tipo de constância na variação de fluxo, porque se ele tiver a variação de fluxo não mais ocorrer, você não vai ter mais tensão. Eu vou dizer a verdade, mas você está esquecendo de uma coisa física e olhe para cá. Quando as correntes começam a circular aqui nas barras, eu vou até colocar aqui. Quando as correntes começam a circular aqui nas barras, os campos que vão surgindo nessas barras aqui, eles vão surgir em relação ao rotor. Então, os campos que surgem aqui em relação ao rotor, eles vão ter um comportamento similar aos campos que lhe deram origem. E como o campo que deu origem a essas correntes que circulam nessas barras aqui é um campo girante, esse nosso campo, em relação ao rotor, ele também vai ter a mesma origem do que lhe deu, quer dizer, vai ter a mesma natureza do que lhe deu origem, que é justamente uma natureza rotacional. Agora, essa natureza rotacional, ela vai se caracterizar em cima do próprio rotor. E ela se caracteriza em cima do próprio rotor de forma proporcional às frequências das correntes que circulam aí no rotor. Eu acabei de dizer a vocês que a equação número 4 diz que a frequência elétrica das grandezas que estão lá caracterizadas ou surgindo no nosso rotor, elas serão proporcionais pelo escorregamento à frequência elétrica do estator.
E eu estou vendo aqui, pela equação número 4, que essa proporcionalidade vai me garantir que a frequência elétrica dessas grandezas, tanto tensão induzida, quanto a corrente ali que vai circular por causa dessa indução de tensão, vai ser menor do que a própria frequência elétrica lá do nosso estator. Então, isso tem um impacto muito forte do ponto de vista do campo girante do rotor em relação ao próprio rotor. O campo girante do rotor em relação ao próprio rotor, ele vai girar proporcionalmente a essa frequência elétrica das grandezas que estão surgindo ali nele mesmo. Então, eu posso dizer que em relação ao meu rotor mesmo, o meu campo girante do rotor, que é o meu campo de resposta, ele vai ser proporcional também à minha frequência de escorregamento e à própria velocidade do campo girante síncrono do estator. Só que tem um detalhe: esse nosso campo girante do nosso rotor está acontecendo em relação ao próprio rotor. Só que o rotor em si tem uma velocidade mecânica a ele associada. Essa velocidade mecânica a ele associada está expressa na equação número 2. Eu vou só expressar aqui o cômputo total dessa velocidade da minha onda de fluxo que está lá no nosso rotor. O cômputo total tem que levar em consideração a própria variação de velocidade da onda em relação ao rotor e a própria velocidade do próprio rotor em si, é a velocidade mecânica. Então, vou somar aqui mais a própria velocidade mecânica do rotor. Beleza. Se nós observarmos bem essa caracterização da onda de fluxo, da força magnetomotriz do próprio rotor em relação ao rotor, mais essa velocidade mecânica do rotor, pela equação número 2, a gente percebe o seguinte, que essa onda de fluxo, em resposta à onda de fluxo do estator, ela vai girar na mesma velocidade do campo girante do nosso estator, e aqui eu vou chamar de equação número 5. Isso é muito bom para a gente, mas muito bom mesmo. Por quê? Porque se eu quiser pensar, opa, senão eu vou estragar aqui, eu vou tentar desenhar pequenininho. Se eu quiser pensar numa relação fasorial, e eu assim eu posso, porque a gente sabe que as forças magnetomotrizes podem ser analisadas por esse viés, por essa tendência. O que eu tenho é o seguinte: o que eu tenho é que haverá uma força magnetomotriz resultante lá do nosso estator, e haverá uma força magnetomotriz devido ao nosso rotor. Essa força magnetomotriz do estator e do rotor, elas vão girar o tempo todo na mesma velocidade. Porém, por causa do efeito da indução, haverá um espaçamento espacial, uma diferença espacial angular entre essas duas forças magnetomotrizes. E é isso aqui, esse espaçamento angular que existe no espaço entre essas duas resultantes de forças magnetomotrizes, estatórica e rotórica, que a minha máquina tem torque, inclusive torque de partida, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, que correlaciona o torque da minha máquina de indução e a própria velocidade da minha máquina. Então, vejam, esse gráfico aqui nos mostra algumas coisas interessantes do ponto de vista operacional das máquinas de indução, o que justifica ainda mais a sua utilização. Do ponto de vista operacional, eu já começo a perceber algo muito bom para mim. O que é que eu percebo? Eu percebo que na partida da nossa máquina, quando o escorregamento é unitário, eu já tenho um torque diferente de zero, que é um torque de partida. Nas máquinas síncronas isso acontece, é de se pensar, né? Veja que aí nas máquinas síncronas a gente tem que ter todo um aparato de acionamento dessa máquina. A gente viu também que se a gente ligasse essa máquina diretamente na rede de alimentação sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de processamento energético, a gente não ia ver nada a não ser uma máquina vibrando, né? Então a gente não tinha um torque útil adequado por causa da inércia do nosso sistema. Aqui não. Aqui o efeito da indução dessa tensão lá nessas barras do rotor e da consequente condução de corrente por essas barras,
e da subsequente formação de uma força magnetomotriz, a gente viu, está vendo, aliás, está recapitulando, que isso tem como consequência principal um torque de partida diferente de zero. Ótimo para a gente, né? Para quem vai utilizar esse tipo de máquina. A gente vê também que com a evolução da aceleração da máquina, esse torque vai aumentando gradativamente até chegar num valor máximo. Esse valor máximo aqui, do ponto de vista de quem vai, é o torque de partida, eu vou chamar TP. Aqui você tem um torque máximo. Esse torque máximo aqui, do ponto de vista de quem vai acionar a máquina, ele traz duas informações importantes. Qual é a primeira informação importante? A gente sabe que o escorregamento da máquina, dessas máquinas aqui, é um escorregamento pequeno, principalmente essas máquinas mais comerciais, mais distribuídas aí no varejo. Então, se é um escorregamento pequeno, a gente vê que o torque nominal está por volta aqui de algo próximo de 100% da velocidade síncrona. Mas não vai estar coincidente com a velocidade síncrona, porque senão a gente tem um ponto operacional espúrio, né? Significa que a gente ia zerar esse torque. Então, em relação ao torque nominal da própria máquina, que eu vou deslocando aqui à esquerda, o nosso torque máximo ele é muito maior do que o próprio torque nominal da máquina. E a gente vê que essa máquina de indução, em alguns pontos de aplicação, a gente pode fazer com que ela atinja esse torque máximo, fazendo com que haja uma variação da sua rotação. Ou, se você quiser pensar melhor, né, olha só aqui, ó. Vamos correlacionar aqui, ó. Para haver uma variação da sua rotação mecânica, vai ter que ter uma variação da sua rotação do campo girante lá do estator. E a gente sabe que o campo girante lá do estator, ele depende de quê? Ele depende de uma constante, 120, vezes a frequência elétrica de alimentação dessa máquina e da quantidade de polos da máquina. E a frequência elétrica dessa máquina, se a gente tiver o aparato ou a fonte que propicie isso, a gente pode alterar. Então veja que esse simples controle de frequência aqui, essa simples alteração de frequência, vai fazer com que exista uma variação da velocidade do campo girante do estator. O campo girante do estator afeta a velocidade mecânica da minha máquina, afetando a velocidade mecânica da minha máquina, afeta também o torque que a minha máquina vai proporcionar ou vai disponibilizar na ponta de eixo. Afetando esse torque, eu posso fazer com que ou esse torque diminua ou esse torque aumente. No nosso caso aqui, eu posso, a meu bel prazer ou necessidade, fazer com que o meu torque da máquina seja o máximo. Isso é interessante para a gente que está pensando em acionar adequadamente essa nossa máquina. Agora, tem outro viés que a gente tem que analisar também quando a gente está pensando nesse tipo de abordagem. Já que o nosso torque pode ser controlado, vamos ver algumas questões importantes da controlabilidade desse torque aqui. Então, esse torque a gente viu em aulas pregressas, tanto aqui quanto lá na disciplina de máquinas, que do ponto de vista de expressão, ele depende de uma constante π sobre 2, por causa das deduções matemáticas que a gente fez, eu não vou mais me ater a isso, né? Depende da quantidade de pares de polos dessa nossa máquina ao quadrado. Depende também do fluxo resultante por polo lá no nosso entreferro, né? É o fluxo SR. Depende também da própria força magnetomotriz do nosso rotor. E depende, vejam só, e não era diferente do que a gente imaginaria, daquela angulação ΔR entre as duas forças magnetomotrizes estatóricas e do rotor. Vou chamar aqui da equação número 6. Essa equação número 6, ela pode e deve ser resumida para algumas questões adicionais. Que questões seriam essas? Eu posso modificar a quantidade de polos da minha máquina? Em linhas gerais, não, né? A não ser que eu faça uma construção diferenciada aí para o estator da minha máquina. Não é esse o caso. Se for uma máquina de rotor bobinado, eu teria que fazer a mesma coisa lá no rotor também bobinado. Eu posso variar o meu fluxo por polo? Bom, eu não sei se vocês lembram, o fluxo por polo ele depende da construção física da nossa máquina aqui, das dimensões físicas da nossa máquina. Geralmente a gente não modifica as dimensões físicas da máquina também não. Então tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui vai ser substituído, pode ser substituído por uma constante. A gente sabe também
que a gente estava estudando ainda há pouco, recapitulando ainda há pouco, que essa nossa força magnetomotriz, que vai nascer lá no nosso rotor, ela vai depender da corrente que está circulando no nosso rotor. De tal sorte que eu posso aproximar, fazer a aproximação dessa força magnetomotriz ser proporcional à nossa corrente que circula lá no nosso rotor. De tal sorte que essa nossa formulação de torque em termos de equação vai me dizer que o meu torque depende de uma constante K, essa constante K é invariável devido às construções geométricas da minha máquina, não posso mexer nisso, depende da corrente que está circulando lá no nosso rotor, e depende, evidentemente, da angulação espacial entre essas forças magnetomotrizes do rotor e da resultante estatórica lá. Vou chamar aqui essa equação de equação número 7. Eu estou vendo outra coisa aqui nessa equação número 7. Essa equação número 7 está dizendo o seguinte: se porventura eu tiver a possibilidade de acessar essas correntes ali no rotor, eu tenho como controlar meu torque. Está expresso aí na minha equação número 7. Como é uma equação, digamos assim, fundamentada por uma análise bem robusta que é feita nos primórdios do estudo de máquinas, a gente já confia de que seria uma forte candidato, né, essa variável corrente rotórica, para a gente mexer pensando-se aí no acionamento dessa máquina, pensando no controle dessa máquina. Se eu estou controlando o torque, lembrando lá de física, eu sei que o torque em sistemas rotacionais está diretamente envolvido com velocidades angulares. Então, estou controlando também a minha velocidade da máquina, controlando a minha corrente lá nesse meu rotor em gaiola de esquilo. Só que tem um porém aí. O porém é o seguinte: o meu rotor em gaiola de esquilo, posso acessar essa corrente? Não, não posso, né? Se eu olhar aqui para a própria concepção física do meu rotor, não posso. Seria uma coisa do ponto de vista de execução prática, seria uma coisa muito mais complicada do que você simplesmente olhar um pouquinho mais de atenção para essa nossa equação número 6 aqui. Essa equação número 6, ela está dizendo que, embora você tenha o fluxo por polo, e esse fluxo por polo depende das dimensões geométricas da minha máquina, eu posso ter um grauzinho de liberdade ali na corrente que vai alimentar a minha máquina, para variar o quê? Para variar esse ângulo aqui. E variando esse ângulo aqui, eu posso aumentar ou diminuir o meu torque, é tudo que eu queria. Então, eu posso, do ponto de vista de acionamento elétrico, se eu detiver o controle do que está acontecendo do ponto de vista lá do estator, em termos de corrente, que vai originar meu campo girante, que por sua vez vai originar meu campo girante de resposta no rotor, eu estarei controlando o meu torque. Mas não é só isso. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender um pouco melhor para ver a importância da gente analisar essas variáveis aqui do ponto de vista da atuação do torque. E isso aqui ocorre se eu analisar um pouco o que é que acontece com as nossas ondas de forças magnetomotrizes que vão surgir lá no estator e lá no nosso rotor. Lá no nosso rotor, pessoal, vamos considerar duas situações aqui. A primeira situação, aqui à minha esquerda, é onde eu não vou ter, isso aí é só uma situação hipotética, né? Mas é onde eu não vou ter uma grande participação de fluxo dispersivo lá do ponto de vista do rotor. Se eu não vou ter uma grande participação de fluxo dispersivo lá no meu rotor, significa dizer que ali no meu rotor a única impedância que eu vou ter é justamente a resistência dessas barras. As barras são constituídas de um material condutor, então tem resistência. Tendo resistência, a corrente que vai circular ali, ela vai, digamos assim, ela praticamente vai estar em fase com a tensão que dá origem a essa corrente. A tensão que dá origem a essa corrente, face à força magnetomotriz ou campo girante lá do nosso estator, ela vai estar 90 graus defasada. Se ela vai estar 90 graus defasada, e pensando que eu não vou ter nenhuma reatância de dispersão e, portanto, meu rotor vai ter uma característica eminentemente elétrica, a minha força magnetomotriz vai estar em fase com essa tensão que lhe deu origem. Por quê? Porque o meu rotor vai ter somente a parte resistiva. A gente sabe que em um circuito resistivo,
corrente e tensão estão em fase. Se a minha tensão está defasada em relação ao fluxo resultante lá do nosso estator, que é esse fluxo que eu vou destacar aqui em vermelho, né? Esse fluxo resultante. Se essa minha tensão está defasada de 90 graus, a força magnetomotriz, por causa dessa minha tensão, que vai agora aparecer no meu rotor, também estará defasada de 90 graus. Por quê? Porque a corrente que vai surgir nessas barras rotóricas, aparentemente apenas resistivas, vai estar em fase com a tensão. Sendo isso o caso, se a gente olhar aqui para a nossa equação de torque, esse seno do delta aqui vai ser o melhor possível, né? Vai ser 1, né? Então, sendo 1, a gente estaria ali na condição ótima. Só que tem um porém. Isso não acontece. Por quê? Porque, embora a gente possa admitir que a dispersão de fluxo lá no nosso rotor seja pequena, por causa da característica do material que a gente vai utilizar, etc., mas ela não é desprezível. Ora, se ela não é desprezível, eu vou ter uma reatância aqui que vai depender de quê? Vai depender da frequência elétrica, da corrente e da tensão que é induzida lá no rotor. E a gente sabe que essa frequência elétrica a gente viu ainda há pouco. Essa frequência elétrica, pensando-se agora na sua representação em radianos por segundo, que é o que aparece nas nossas equações em si, quando a gente está analisando circuitos, essa nossa frequência elétrica, ela vai depender do escorregamento, ou seja, de que ponto de velocidade a nossa máquina está trabalhando, e da frequência elétrica lá do estator. Ora, se isso aqui vai acontecer, significa dizer que, embora a reatância dispersiva seja pequenininha, mas ela vai existir ali. Então, se ela vai existir ali, a corrente ela não vai estar mais em fase com a tensão que lhe deu origem. E não estando mais em fase com a tensão que lhe deu origem, aquele ângulo delta, que a gente, considerando ali a primeira aproximação, onde a gente não tinha reatância de dispersão, que seria proporcional a um torque máximo, isso não vai mais acontecer. O que é que significa dizer? Que esse nosso torque ele vai ser afetado por essa nova variação angular. Agora, tem outra coisa que a gente dá para perceber aqui. Embora aqui, na nossa representação planificada do rotor, a gente já começa a perceber que essa nossa corrente, que vai nascer já defasada em relação à tensão que lhe deu origem, a gente tem que perceber outra coisa. Se essa corrente, que já vai nascer defasada em relação à sua tensão, vai ter uma participação em cima do nosso torque, é isso que a gente vai começar a perceber agora. Ainda pensando nessa questão da tensão não, desculpa, do nosso rotor planificado. Eu vou pensar aqui, vou pegar emprestado de um rotor planificado que tem 16 barras. A onda de fluxo resultante lá do nosso campo girante do estator vai passar por essas barras. Passou por essas barras, nessas barras vão existir tensões que vão ser induzidas. A magnitude da indução dessas tensões em cada uma dessas barras vai ser proporcional à magnitude da variação do fluxo que vai estar ocorrendo ali em cada barra individualmente. Como o nosso fluxo resultante lá no nosso entreferro é um fluxo cuja fundamental é uma senoide, em cada uma dessas barras vai surgir uma tensão proporcional justamente a essa senoide fundamental. Então, essa tensão nasceu aqui devido à variação do fluxo lá do nosso, resultante lá do nosso estator. Ora, só que o nosso estator agora, nosso rotor tem uma reatância de dispersão que não é desprezível, o que vai fazer com que as correntes que ali, porventura, circulem, tenham uma certa defasagem em relação à tensão que lhe deu origem. E ao ter essa defasagem em relação à tensão que lhe deu origem, ao ter essa defasagem, vai surgir uma força magnetomotriz que vai ser similar a essa corrente induzida no nosso rotor. Se vai ser similar, já começa a questão da briga por espaço, né? Eu tenho um campo similar ao campo que deu origem ao meu estator circulando lá no meu rotor, tenho, e ao nascer esse campo vai empurrar o campo do nosso estator por um ângulo aqui que vai ser proporcional a essa nossa reatância, a esse nosso fator de potência, se você quiser pensar, das barras equivalentes lá do nosso rotor. Então, surgiu tensão ali, depois de um tempinho surge uma corrente,
por causa dessa característica indutiva lá das barras do nosso rotor, tem que ser mesmo. Essa nossa corrente atrasada vai dar origem a uma força magnetomotriz, essa força magnetomotriz vai começar a brigar com a força magnetomotriz do nosso estator, que lá está representando o nosso campo girante do estator. E aí empurra um pouquinho a nossa onda de força magnetomotriz do nosso estator. Agora, convém que eu lembre o seguinte, eu estou analisando aqui apenas a fundamental, e a fundamental é senoidal. Mas aí, de acordo com as distribuições das barras e a quantidade de barras que tem lá também, vai haver um crescimento em escada dessa força magnetomotriz de reação do nosso rotor. E esse crescimento em escada, a fundamental vai ser uma senoide também. E ao ser uma senoide também, todo esse nosso critério de reação devido à corrente de armadura que está surgindo lá no nosso estator, vai ser levado em consideração no que a gente estava tentando explanar até então. Com um detalhe, as correntes que circularão no nosso rotor, isso é bom que vocês prestem atenção, pessoal, principalmente para quem for trabalhar na área de energias renováveis. As correntes que estarão circulando lá no nosso rotor, devido à distribuição das barras, ela vai ser senoidal também. Ela será senoidal também, mas não terá a mesma frequência das correntes que você está trabalhando lá no estator da sua máquina. Isso é um ponto importante que a gente leva em consideração, isso é um ponto importante que a gente leva para casa. A outra coisa é o seguinte, se porventura eu tiver uma possibilidade de acessar esse nosso rotor para forçar essas correntes a terem um comportamento, embora senoidal, mas um comportamento distinto do que teria apenas por essa reação aqui, que é uma reação devido à indução dessa tensão nas barras, eu estarei também fazendo com que a minha máquina, voltarei aqui para cima, eu estarei fazendo com que a minha máquina tenha uma variação no torque ofertado na sua ponta de eixo. Ao fazer isso, pela própria dinâmica física da máquina, que é um sistema rotacional, o torque sendo afetado de alguma maneira, a velocidade mecânica da máquina também será afetada. Então, repare uma coisa. Eu posso e devo, se eu tiver esse grau de liberdade, acessar as correntes rotóricas da minha máquina e controlarei o torque. Ponto. Controlando o torque, controla a velocidade da minha máquina. Maravilha. Mas a grande concepção é o seguinte: tudo bem, você pode até estar falando aqui, Álvaro, em alguma coisa que pode acontecer para quem for trabalhar com energias renováveis, notadamente a eólica. A máquina de grande porte, não faz sentido a gente evitar um controle dessa corrente face aos benefícios que existirão aí, como a gente está vendo. Mas e nas máquinas de pequeno porte, Álvaro, onde você não tem acesso sequer a uma barra dessa? Como é que fica essa questão? Gente, essa é a pergunta que eu vou deixar aqui no ar para vocês. E eu queria muito, mas muito fortemente, que vocês pensassem em tudo que nós vimos das revisões anteriores de máquinas para pensar, caramba, o que é que eu posso fazer para controlar a velocidade da minha máquina? Eu sei o que é que eu tenho que controlar. Estou olhando aqui para as equações de controle. O que é que eu tenho que fazer para controlar a velocidade de uma máquina minha de indução, de rotor em gaiola de esquilo, e uma máquina com aplicação industrial, que é uma máquina geralmente de pequeno porte, pensando evidentemente na sua tensão de isolação, na sua potência de processamento. Beleza, pessoal? Então, a gente sabe que as nossas máquinas de indução têm aquelas características de velocidade mecânica diferente da velocidade do campo girante do estator, é uma característica. A gente reviu a questão do escorregamento. Agora, a gente se deteve muito fortemente em cima da equação do torque, porque já que a gente está querendo fazer um acionamento eletrônico, esse acionamento eletrônico ele pressupõe que nós saibamos algumas das características da física operacional dessa máquina. Tentei expor aí da melhor maneira que eu pude. Espero que vocês aí gostem. Revejam o material todo nosso dessa semana, é só isso. E é importante que vocês revejam essa nossa interação síncrona. E eu estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas que vocês queiram tirar agora desse apontamento inicial.
Alguém? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, mas não com relação a esse assunto, né? Com relação a outro assunto, seria mais no final mesmo, quando todos saírem. Então Ah, tudo bem, Matheus. só para avisar se o Perfeito, senhor está perfeito. disponível. Tô disponível sim. Ok, Tá agradeço. bom? Mais alguém, gente? Bom, então não tendo mais ninguém, sejam muito bem-vindos à nossa primeira parte aí das nossas máquinas de indução. Espero que eu consiga responder alguns questionamentos importantes aí a futuro, né, no futuro. E vamos que vamos. Essa é a máquina mais importante aí que a gente tem que trabalhar pensando do ponto de vista industrial. Bom trabalho para vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Vou parar aqui a gravação